Tá vendo isso aqui? Há 25 anos atrás, isso aqui não existia turisticamente. E era assim, era só um sonho, né? De que isso aqui poderia virar um lugar incrível para kite, conhecido no mundo inteiro. E como é que você ia pensar ter um investimento de 40, 50 milhões de dólares no Ceará, numa praia do Ceará, há 30 anos atrás? Isso era loucura. E hoje está acontecendo. E os ventos do Ceará não mudam nunca. Cada vez eles somam mais e trazem mais energia, não somente para os velejadores daqui, como todos os velejadores que nos chegam de todos os lugares do mundo, porque aqui tem sol e vento o ano inteiro. Vento nós temos abundantemente, as praias são lindíssimas, as águas são mornas, né? Tudo isso convida muito os turistas a usufruir dessa beleza, dessa dádiva que a natureza nos deu. O esporte ele traz muita vida para um local e ele traz saúde, ele traz alegria, né? É colorido, é bonito. Meu nome é Alexandre Eugênio Ribeiro, conhecido como Mosquito. Estou aqui há 25 anos, entendeu? O kitesurf me transformou minha vida mais uma vez. Então a gente, por morar num quintal que não tinha nem ideia de que era um dos melhores lugares do mundo de vento, a gente teve uma evolução no esporte muito acelerada, assim dizendo. Toda essa galera aí que são pessoas humildes, simples, de famílias simples, que se não fosse o esporte, eles não teriam chegado tão longe ou pode chegar muito mais longe ainda, né? Hoje, o mundo inteiro vem velejar aqui. Muito europeu, americano. Isso aqui virou um dos melhores lugares do mundo para velejar. Antes era só um sonho. E agora, tá aqui, sonho realizado. E vamos seguir o vento. Eu ouvi uma frase de um cara que entendia muito de turismo, que ele falou assim pra mim, e ficou gravado na minha cabeça essa frase. Ele falou, ó, Jeri nunca vai ser um destino turístico. Mas no final eu falei, pô, eu acredito. Cara, eu vou em frente, vamos fazer e pô, vou investir, vou fazer e vamos que vamos. Parece que foi ontem, né, mas já se passaram 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos. Bastante coisa mudou, né? Tá diferente. O que acho que não mudou é a forma que a terra me recebeu aqui no Ceará e as pessoas também.
eu desde de moleque sempre estava meio inquieto com essa coisa do vento, né? Eu sempre queria entender e eu sempre achei que o vento tinha algo para me ensinar e para me mostrar. E o que eu fiz, acho que durante toda a minha vida, é realmente deixar ele me levar, né? Então acho que foi o que me trouxe até aqui e o que está me levando ainda. O que eu fiz? Eu comecei a velejar, comecei a competir, aí eu comecei a viajar para competir e aí eu passei a ser o distribuidor das marcas aqui no Brasil. Então acho que a Highwinds viabilizou tudo o que aconteceu. Foi o primeiro passo para eu conseguir viabilizar essa minha vida no vento. E aí a gente montou a Highwinds, cada um com, sei lá, dinheiro de hoje, sei lá, 50 mil reais cada um, e alugamos uma lojinha uma lojinha literal, uma sobreloja na Juscelino Kubitschek. E começou a ter equipamento. E logo de cara começou a ter clientes, porque a gente conhecia já. Eu estava na regata, o Fabinho estava com as coisas lá do pai dele, mas velejando e vendendo equipamento para amigo e tal. A coisa começou a ir para frente. Que foi... Acho que foi em 1996, talvez em 97, onde teve a Highwinds Fortaleza, filial, né, Bruno? Da Highwinds São Paulo. Era onde era a Highwinds aqui. A Highwinds começou lá em 91, em São Paulo. Então a gente tinha uma loja que era uma sobreloja na Juscelino Kubitschek. E era eu e o Fafu na época. E a gente começou com pouco dinheiro que a gente tinha, né? Eu tinha um carro, vendi o carro para comprar equipamento e tal. A Highwinds possibilitou a BL3 ter os melhores equipamentos do windsurf da época, né? Que aí foi com a Bic, né? Então, quando vocês trouxeram as primeiras Bic Melodies, né? Calypso e as velas, então a gente teve a oportunidade de ter equipamento adequado. Dizem que a gente é uma geração que pegou o mundo analógico e o mundo digital. Mas assim, eu tenho ido pro Ceará e pro Nordeste e é muito legal. A gente também, o outro contraponto é esse, é ver o quanto o Brasil é potente, quanto que o Ceará em si, você pegar lá o pré agora, é uma loucura, né? De ver. É muito potente essa coisa toda. E é muito legal ter visto esse caminho assim. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que o vento aqui era diferente. O clima era diferente, as pessoas eram diferentes, a condição era diferente. E quando você sente isso, não dá mais para ficar sem. Então, a Highwinds já funcionando lá em Fortaleza, já estava acontecendo, que a Highwinds viabilizou eu estar aqui, né? Então, já estava tudo ok, ela funcionando, e eu precisava correr atrás do cantinho para implementar o sonho, né? Que era o primeiro passo para ter o vínculo com o turismo. Então, acabei achando esse cantinho aqui, que é o Cauípe, que na época ninguém velejava aqui, e a busca por os cantinhos aqui do Ceará, e cantinho aqui não falta, né? Nos anos 90, começaram a chegar os esportes à vela, com o windsurf. Então o Cumbuco foi palco de um campeonato internacional de windsurf, no ano de 91, que eu acredito que nessa época que a gente conheceu o Fábio, que ele chegou também no Cumbuco.
né, com esses bons ventos, trazendo o windsurf, ele veio junto. Mas o que pegou mesmo aqui foi o kitesurf, porque eu mesmo não pratico, mas eu sei que é o amor aqui dessa praia. O esporte típico aqui do Cumbuca é o kitesurf. Sabendo do Cauípe, porque eu tinha como costume, quando eu cheguei aqui, fazer a maioria dos trajetos que eu conseguia pela praia, que ainda era permitido e tudo. Então eu saí lá do centro de Cumbuco, vim vindo e aí fui, né? E aí passei aqui no Cauípe, vi esse lugar incrível, falei, pô, aqui é um lugar para escola, com esse flat aqui, né? Com esse vento que rolava aqui, falei, puta, aqui é a base para a escola. Esse aqui é o cantinho da escola. Era uma escola de windsurf especificamente, né? E como eu tinha loja aqui em Fortaleza e também em São Paulo, já distribuía para o Brasil todo, a ideia era criar mais velejadores. Então é fundamental você ter a escola para criar esse pessoal para consumir os produtos. E aí fui chegar nessa casa aqui, ó. Essa casa aqui é uma propriedade do Bosco, da Germana, ainda hoje. Então eu cheguei aqui, a casa estava bem assim, abandonada também. E aí a gente deu uma reformada nela e tal, deu uma ajeitada, fez um espaço para guardar os equipamentos. E aí começou a girar a escola aqui. E aí eu comecei a fazer a primeira hospedagem. Então eu dei uma reformada, colchão, parará, cama. E aí foi a primeira hospedagem que eu fiz aqui no Ceará, foi aqui. Começo da década de 90. Eu conheci o B porque ele é irmão do Kong. O Kong trabalhou comigo lá na Beira-Mar, né, quando ele tinha a escola e eu era o fornecedor dele. Depois a gente montou aqui no Cauípe a primeira escolinha de windsurf. Naquela época que ninguém vinha pro Cauípe, né? Exato, eu lembro. Ninguém vinha aqui, cara. E naquela época não tinha nem luz aqui, Não se eu tinha, me lembro, não não tinha luz, É. não tinha esse tanto de barraca que Nada. hoje tem, né? Que eu lembro do Fábio, cara, ele foi uma das pessoas que muito significativa aqui no esporte, né? Da época do windsurf. E que ele veio, montou a guarderia aqui, que é hoje a Casa Amarela, que é a casa que é do Dr. Bosco. E isso aí, ele deu um boom, porque no esporte, né? Isso assim, eu também estava trabalhando aqui, isso foi muito bacana, porque fez com que o esporte crescesse. E é interessante como o dia que ele estava andando, onde hoje é a Vila Calango, eu falei, Fabinho, você tá louco. Isso aqui é mangue, isso aqui é lama. Como é que vai ficar uma pousada legal no meio da lama? O Fabinho, ele era visionário, porque, né, o pessoal achava que era doido, mas assim, ele já estava imaginando tudo, né? A própria Vila Calango já tinha um sonho de fazer a Vila Calango. Imagina que a gente tinha um monte de cearense que conhecia tudo isso, né? Eu fui em Jericoacoara sem nem velejar. Eu fui em Jericoacoara porque não tinha luz. Há muito tempo atrás eu não velejava. Então ele chegou à frente da gente que já convivia com isso, né? Eu, com criança, os pais da gente se divertiam na praia. A gente vinha para Taíba criança. E aí o Fabinho chegou, vendo esse potencial e ia acima do nosso tempo que estava aqui acostumado. E quando ele dizia, vamos ao Ceará, vamos fazer isso, vamos sei para onde, vamos velejar, vamos montar uma pousada. A gente falou, esse cara tá maluco. Como é que vai botar uma pousada em Jericoacoara, aquele fim de mundo, né? Então, até é engraçado, né, olhar para trás hoje e me lembrar, né,
quando eu comprei aqui, os meus dois amigos, o terreno da Vila Calangue, era um monte de areia no final, um monte de areia com os coqueiros em cima. Todo mundo falou, meu, você tá louco, né? Vários amigos falaram, meu, você tá maluco. Aí insegurança jurídica, documentação da propriedade. Então, de fato, parecia ser uma maluquice, né? E até é bacana de relembrar isso. E no mês que a gente inaugurou, que foi dezembro de 99, chegou a energia elétrica, né? A pousada foi construída muito com gerador e tudo isso. E em dezembro de 99 chegou a energia e aí tudo apontou, né? Aquela coisa. O vento em popa, né? O vento foi levando e aconteceu tudo naturalmente, assim, né? Tudo apontou pro caminho do cerco, né? Do que a gente queria. O Fábio foi o primeiro que montaram o primeiro hotel com melhor qualidade no interior de Jericoacoara. Não existia nada em Jericoacoara, não existia acesso, não existia avião, não existia nada. Isso foi o primeiro que montou assim, de qualidade, com preço caro, mostrando que o perfil poderia ser outro, porque esse negócio de preço no turismo, isso é muito importante, porque ele dá como vai ser aquele destino. A grande virada de chave do estado do Ceará vem do governador Tasso Gereissati. E até então o Ceará só tinha uma empresa de promoção turística. Promoção é a ponta da linha. Quando você tem produto e tem destino pronto, você promove. Então ele começou criando a Secretaria de Estado do Turismo, a SETUR, que foi criada em 1995 e me convidou para ser a primeira secretária. Então isso mudou a vida, porque vieram as pousadas, a gente também, o governo fez as estiadas, nós fizemos as estiadas, e lá apareceu uma verba para fazer aeroportos, aí eu peguei uma verba e coloquei no Jericoacoara. Pra gente que nasceu praticamente aqui na vila, né? Então a gente pegou tudo que aconteceu aqui dentro, quando chegou a energia, quando chegou a internet, quando chegaram os primeiros velejadores, quando vocês chegaram aqui com a pousada também, que eram velejadores, e isso a gente passava o dia aqui também na vila, com a galera, pintando cadeira, velejando, consertando prancha. Então peguei o crescimento desse lugar aqui, o crescimento da Vila Calango junto com o crescimento do lugar, né? A gente não pode deixar porque a história, ela pareia muito ali, é um divisor de água e de marca, né? Acho que a Vila Calango junto com o vento trouxe essa mudança, né? Essa mudança de chave. Ia para as feiras de turismo na Europa, né? Então tem uma sequência de eventos de turismo lá nas capitais, né? Então Lisboa, Madrid, Berlim, Londres. Abrimos dentro da revista da Air France, o Kite, dentro da revista das companhias aéreas. Em janeiro de 2003, aí eu comprei uma revista de windsurf lá e tinha feito uns 8 páginas sobre Jeri, lançando Jeri como um novo destino de windsurf, né? Água quente, vento consistente. Então eu fazia um material desse aqui, que era apresentando o Ceará depois de Fortaleza. Então Cumbuco, apresentando as praias, é louco, porque eu estou olhando aqui, era um material tão básico, né? E Jeri foi meio lançado dessa forma. E aí eu tinha medo, né, de viajar para o Brasil sozinho, no Nordeste. Aí eu comprei um pacote, né? Aí eu reservei o hotel, o equipamento,
transfer, tudo. Porque como você, como meu pai trouxeram gente de fora, né, estrangeiros, para vender essa beleza que a gente tem aqui. Aí os caras se apaixonaram e, pô, que lugar incrível, que lugar maravilhoso. Ninguém velejando, que você vai na Europa, tem lá 200 kites, 300 windsurfistas, né, água gelada, vento falhado, às vezes as praias minúsculas. Eu cheguei, acho que foi em agosto de 2003. E depois eu voltei, me apaixonei, voltei mais uns 5 vezes em 2 anos e meio. Início dos anos 2000, eu peguei o kite pela primeira vez e entendi que isso aqui ia mudar tudo. Eu estava na travessia do Atlântico, né, que foi a regata dos 500 anos, então a gente fez a regata saindo de Portugal, que era o percurso que o Cabral fez, né, para descobrir o Brasil, e chegava na Bahia, era um campeonato. E aí tinha um cara lá com kite, foil, um F1, né, um dos primeiros kites que teve, na praia, tentando controlar a kite 2 linhas, o inflável ainda, né, não tinha ainda a borda, essa borda inflável aqui. E aí fui lá, cheguei no cara, falei, pô, deixa eu dar uma testadinha aí para ver como é que é. Aí fiz uma mini aula com ele ali, aí eu falei, pô, gostei, quero comprar. Aí me vende esse daqui, aí comprei dele ali na hora o kite e aí trouxe para o Brasil. E aí foi esse mesmo kite que eu montei aqui na Praia do Pinto. E aí eu vou fazer um outro gancho, gente, que é o seguinte. Ele, que é sempre o desbravador dos mares, além dessa história das pousadas, um dia ele vem com uma pipa. Eu falei, cara, ô Fabinho, que porra é essa? Pô, isso é kite, kite. Isso é um jeito americanizado de falar uma porra de uma pipa. Você vai se matar com esse negócio, 2 linhas e tal. E de fato, ele ficava aqui caindo, rolando e não sei o que. Eu falei, não vai dar certo, cara. Deixa eu deixar de windsurf enquanto ele se mata aqui. Eu lembro que na barra, tinha a barra do kite e tinha um kit trapézio, que é hoje o chicken loop, né? E a gente não sabia nem que já precisava ficar engatado. Então a gente entendia que tinha que subir o kite, que é o que acontece no windsurf. Primeiro você começa a planar e depois você engata. Então a gente tentava levantar o kite na mão, assim, cara, e o kite com aquela pressão toda, né? Os lixos dos kites eram no punho, né? Então arrancava da nossa mão e pá, caía para o lado. E aí eu lembro, em Jericoacoara, acho que tinha uns 30 nós de vento, e esse cara resolveu subir um kite 12. Não sabia, tinha visto como é que era, 2 linhas, kite 2 linhas. Teca, segura aí o trapézio atrás. Pensa, lá é um dos lugares que eu conheço que tem maior amplitude de marés. Tem vezes que você tem 150 metros de areia até chegar na água, tem vezes que você tem 30. Às vezes nem isso, às vezes até encosta ali. Bom, nesse dia tinha 150 metros de areia. E eu falei, Fabinho, tá tudo sob controle? Não, tá tudo tranquilo, tá, não sei o quê. Então eu posso dizer que esse cara literalmente deu sangue pro kite dar certo. O que esse cara fez? Ele montou a linha errada. Então o primeiro comando que ele fez, ele saiu arrastado, lá do começo da areia, até ele parar na água. Alguém foi levantar para ele, não lembro quem foi colar, e eu segurei. Quando subiu, subimos nós dois, subiu o kite, subiu o Fabinho, subiu o agarrado. Eu larguei, lógico, né? Uma certa altura, caí bem e ele saiu. Já fez a primeira tatuagem de Jericoacoara ali. Aqui é os primeiros velejos do Preá. A galera de Jeri, Celso, Zé Antônio, Sacha. A gente vinha tentar velejar aqui, ó, nessa quebradeira. E aí, assim é um dia aqui no Preá. Acordar, café da manhã e velejo.
are tears, the rain, your heavy blow. You say everything, everything's just perfect. Everything's fine. You say everything's just perfect. Everything's fine. Everything's perfect. Everything's fine. Toda vez que eu vejo um turista estrangeiro fazendo aula com algum instrutor local, dá aquela sensação, putz, que legal, deu certo, esse é o caminho. Foi lá 2008, mais 2009, quando começou a mudar mais os kites, as coisas, começaram a acreditar mais na Praia do Preá, pela existência de mais coisas também, porque na realidade não tinha nada na Praia do Preá. Loucura porque era um assunto da comunidade, né? Pai, tem uns caboclos de fora que chegaram aí, vocês vão comprar, vão fazer uma pousada. Pousada? Ninguém sabia nem o que era pousada. Fazer pousada aqui pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pois é. Os pescadores. Né? Aqui, a história se repetiu mais uma vez. Só que aqui não eram 5 mil metros de areia, aqui eram 200 mil metros de areia. E a gente até se perguntava, o que a gente vai fazer com tudo isso? Ninguém imaginava que seria o carro-chefe da transformação do Preá, né? O kite ser a chave da virada do potencial. E isso, mas não sei se disseram, não sei se vocês estão. Tem uma estatística que até pergunto quantos velejadores tem no Brasil, não sei, não consigo falar. Eu sei que a gente deu aula mais ou menos para acima de 70 mil pessoas já, entendeu? É muita gente. No começo aqui do Rancho do Peixe, bem no comecinho, e eu passei esses 60 dias aqui com os funcionários, fiquei velejando aqui, mas não tinha um hóspede. Quando eu aceitei o convite de vir aqui para a pousada, falei, você é o maior escola de kitesurf do mundo, mosquito menos. Achei a maior do Brasil, falei, você é o maior escola de kitesurf do mundo, pode acreditar. O Preá, não tinha turismo no Preá, né? Então a gente teve aqui a primeira pousada, foi o rancho, né? Não tinha um hóspede. Né? As pessoas não queriam vir para o Preá, achavam longe, achavam inóspito. Eu lembro demais quando vocês construíram lá, passaram 3 meses fechados, 6 meses fechados, e o pessoal não ia, né, cara? E a gente ficava lá e o pessoal, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Se me falasse 25 anos atrás que ia virar isso aqui, pô, gente, acho que não. Eu acho que aqui onde pode chegar. Cara, onde pode chegar é mudar a vida de mais gente, é levar mais gente para o mar, as pessoas entenderem a importância que tem a preservação de um lugar. Cara, realmente o Preá é sem igual. O Fabinho teve essa visão há muitos anos atrás, quando focou no Rancho do Peixe. Cara, água quente, vento às 8h30 da manhã, bombando já, vento lateral, praia perfeita para kitesurf, sem pedra, sem coral. Porque você plantar uma semente em um local que você não conhece é meio louco, né? Você apostar só, não, porque é bonito, sim, mas e aí? Será que vai dar certo? Né? Foi uma aposta, mas graças a Deus deu certo. E tá aí, floriu, deu fruto, expandiu. Todos nós, né, como brasileiros, temos o orgulho de ter a melhor costa para praticar kitesurf no planeta. Então, virou Meca, né? Virou um lugar. É o paraíso, cara. Não dá para ficar melhor do que isso. Então, sabendo que todo dia é diferente, né? A maré é um pouquinho diferente, o vento é um pouquinho diferente. Isso é que é a alegria do esporte. É isso. Todo dia muda. É isso. Todo dia muda. Bacana. Show. Obrigado, irmão.
passei aqui na frente velejando, acho que era 2017, talvez 2018. Aí vi toda essa costa toda verdinha, toda cheia de árvore. Falei, nossa, onde que é esse lugar? Onde que eu tô? E aí pensei, vou ter que voltar aqui depois para conhecer. Aqui o tempo ainda passa em outra velocidade. Natureza, vento, silêncio, a verdadeira alma do Ceará. A gente está construindo um novo destino, mas o que a gente mais quer, isso aqui ainda fique sendo Curimãs. Aqui em Curimãs, a gente quer preservar aqui a raiz arquitetônica, né? O conceito arquitetônico. Essas casinhas aqui foram uma das primeiras casas aqui em Curimãs que são as ainda feitas em taipa. E aí ele estava vendendo para um cara que ia botar abaixo e construir uma casa. Aí eu falei, não, se o cara for demolir, eu prefiro eu compro eu, porque aí eu vou restaurar. E a gente fez o compromisso ali pra gente, se eles forem vender, a gente pegar as outras para também conservar. Porque essas casinhas aqui, para mim, é a imagem de Curimãs, cara. Quando eu penso em Curimãs, eu visualizo essas 3 casinhas aí. Foi aqui que eu passei velejando, aí eu desacelerei aqui, eu não podia descer porque a gente estava numa batida que a gente ia até Atins do Maranhão, mas eu dei uma desacelerada aqui, olhei com muita calma, falei, porra, eu preciso voltar para esse lugar aqui, cara. O Ceará e seu potencial me fizeram sonhar. E o vento, por si só, fez todo o trabalho. Turismo, desenvolvimento, economia. Ó, graças ao vento e o windsurf, brother, eu pude chegar em lugares assim inimagináveis, assim. Eu acho que o velejo para ele, o vento, foi assim, abriu portas. Ele falou assim, mãe, eu não quero fazer faculdade. Eu falei assim, não faz não, vai ser feliz. Se o vento te faz feliz, se essa vida que você tem te faz feliz, vai ser feliz, não vai ficar atrás num escritório, num prédio fechado com ar-condicionado e triste. Não, vocês nasceram para ser felizes. E aí foi isso, né? Com a evolução do esporte, a evolução do kite, chegou no que é hoje em dia, né? Que hoje em dia tem não sei quantas empresas especializadas nisso, 1 milhão de agências fazendo isso e enfim, movendo o turismo e a economia do Ceará, né? E do Nordeste. Eu não conhecia, tanto que a primeira vez que eu fui, Fabinho, a primeira vez que eu fui para o Ceará foi em 2019. Quero dizer, cara, 20 anos depois de você. O Ceará transformou a minha vida. E hoje eu achei algo para fazer diferente, um novo propósito que vai de 60 aos 90 anos de idade. Eu acredito que o Ceará, com essa questão de vento, ele muda a vida do cearense. Então a gente, por morar num quintal que não tinha nem ideia de que era um dos melhores lugares no mundo de vento, e por causa disso a gente tinha essa chance de velejar entre 6, 7 meses por ano, que a galera não tem todo dia, a gente teve uma evolução no esporte muito acelerada, assim dizendo. Acho que você, talvez mais um ou outro, que tiver a visão de desbravar, gerir através do esporte. É como eu digo, ó, isso aqui tudinho já é fruto de quê? Dos ventos. Porque o turismo é o dos ventos. Aqui, para nossa costa, você sabe muito bem disso, é dos ventos. Porque ele já tem. O turismo tem toda parte. O que marca o Fabinho é essa visão mesmo de criação de destinos, né?
poucas são as pessoas que querem criar destino. O prazer de você fazer uma coisa que nunca ninguém fez ou poucos fizeram, né? Isso é muito legal, né? Muito gratificante. Então, assim, você descobriu o Preá, e hoje o Preá é a potência que é, né? O vento é um verdadeiro arquiteto de destinos e vida. Os ventos continuam me levando para frente. O Brasil tem 8.000 quilômetros de costa. Imagina o potencial de tudo isso. Sabe o que mais me deixa feliz? Não são os hotéis, os prêmios, o desenvolvimento, é a dignidade, as oportunidades, tanto para quem vive aqui, quanto para quem vem nos visitar. E o que eu mais aprendi durante esses anos, que transformar não é só trazer turista, trazer empreendimento, trazer hotel. Transformar de verdade é conectar pessoas, conectar as culturas, trazer oportunidade. E aí é só ajustar as velas e fazer o velejo da vida. Como aqui, ainda existem alguns outros lugares, Itupitá, Delta, Lençóis Maranhenses, mas isso a gente deixa para contar em outra história. Ocean breeze in my bed, we spent the whole day laughing, thinking of nothing but the smell of you. Your eyes and your hair and your smile, and I told you the way I felt. Then you laughed and you said, me too. Then we sat on the sand and watched the coral sky as the sun disappeared into the ocean. To the restaurant, you ordered your pasta, and we sat and we drank some wine, and we talked